Boa tarde, pessoal. Hoje, Boa 27 de tarde. abril, aula de redação, tipos de contos. Deixa eu abrir aqui. Então, aula passada, pessoal, nós vimos aí os tipos de narrativas, estão lembrados? Uhum. E aí, agora a gente vai começar a ver os nossos tipos de contos. Deixa eu achar aqui. Prontinho. Vou passar aqui. Apareceu para vocês? Aí, apareceu. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Então, vamos lá. Tipos de contos. Bom, a gente já viu, então, que o conto, ele é uma narrativa, né? É um tipo de narrativa, que é uma narrativa breve, é uma narrativa curta, e ele vai ter todos os elementos da narrativa, que são narrador, personagem, tempo, espaço, clímax, desfecho, né? E o que caracteriza o conto é sobre o que o conto fala. Então, existem vários tipos de conto, dependendo da temática desse conto. O que é a temática do conto? A temática do conto é o tema, é sobre qual tema que esse conto está falando, né? Então, o tema que o conto vai falar é o tipo do conto que nós teremos, é o que vai dar a característica dele. Vocês vão entender, tá vendo? Vamos lá, peraí, vamos passar aqui. Olha lá, a gente começa com o conto de fadas. Todo mundo já ouviu falar o que é o conto de fadas, não é? Sim. Então, Sim. conto de fadas todo mundo conhece, que são os primeiros, né, contos que a gente tem contato, que a gente vai conhecendo como que é a literatura por meio desses contos de fadas aí. Então, vamos ler lá, ó. Um conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens maravilhosos, fantásticos, do folclore, como dragões, elfos, Elfos. fadas, gigantes, gnomos, animais falantes, os trolls também, unicórnios ou até mesmo bruxas, né? E a história vem, via de regra, a história também, via de regra, apresenta encantamentos, tá? Então, o conto de fadas, ele se distingue, os contos de fadas, eles se distinguem de outras narrativas folclóricas, como as lendas, por exemplo, que em geral envolve a crença na veracidade dos eventos descritos, e as histórias claramente morais, incluindo as fábulas. Então, assim, olha só, existem narrativas folclóricas que são as lendas. O que são as lendas? As lendas, elas são histórias que envolvem crenças de verdade mesmo, Essas né? religiões também. Isso. E em coisas que aconteceram, né? Que aconteceram na sociedade, que aconteceram numa determinada cidade, num determinado povo, né? Religiões também. Então, isso que é a narrativa folclórica, tá? E também ele é diferente daquelas histórias que são as fábulas, né? Que tem aquela moral, lembra dos urubus e os sabiás? Então, os urubus e os sabiás, né? Os urubus e os Que sabiás era urubus, uma fábula. que Tinha, né? urubus, Pode falar. que urubus e sabiás. Aquele texto que a Era um gente outro viu. trecho. Ele começou segunda-feira, ele não viu o texto. Ah, tá. Então eu estou falando de uma aula anterior, tá? Uma aula que a gente já teve sobre coesão e coerência, que eu utilizei uma análise do conto, da fábula, na verdade, os urubus e os sabiás. Então, essa fábula tinha uma moralzinha, né? Isso que é a fábula. Então, é diferente do conto, tá, gente? Porque ela tem
essa moral aí que está incluída, tá? Então, o termo conto de fadas é, acima de tudo, utilizado para histórias com origens na tradição europeia. Então, da onde que veio? Da onde que veio esse termo, contos de fadas? Veio lá de uma tradição europeia, lá da Europa, tá? E pelo É, menos nos séculos recentes, se relaciona também com a parte da literatura infantil. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que muito antigamente, lá no início, quando foi lançado, assim, quando foi gerado, quando começou a aparecer esses contos de fadas, eles eram da tradição europeia, eles vieram da Europa, né? Era da tradição dos povos da Europa. E eles eram, em um primeiro momento, feitos para adultos. Mas com o passar do tempo, agora, né, com o passar dos séculos, né, agora ele, ó, e já vem há um tempo, ele tem relação com a literatura infantil, tá? Então, aí, a olha, Chapeuzinho Vermelho. isso. Quem que é essa daí? A Chapeuzinho Vermelho? Quem mais? Eu conheço a história real e a história fictícia. A É, história. qual que é a história real? A história real é que a. E sabe a história real da Chapeuzinho Vermelho, que é mais para adulto, né? Que é mais para crianças mais velhas, assim, daquela época deixava, né? Porque era antigamente, deixavam até bebê, antigamente, sabia? É, Uhum. não sabia. Na verdade, assim, não é que deixava beber, é que antigamente as pessoas não tinham toda não tinha clareza, né, do que as crianças podem, do que o adulto, Do quais são que as não? limitações do adulto e da criança. E hoje em dia isso já está muito bem claro para todo mundo, né? Uhum. Uhum. Bom, mas aí tá um exemplo de que todo mundo conhece, que é a Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente É. lembra de contos de fadas, já é um dos primeiros que vem à nossa ideia, né? Então, os contos de fadas, eles pertencem à literatura infantil, né? Agora. Mas nem por isso eles deixam também de encantar pessoas de várias idades ao redor do mundo, né? Então, as pessoas que são adultas e de várias outras idades também se encantam com as histórias dos contos de fadas. Eles são considerados clássicos da literatura mundial. O que é um clássico da literatura mundial? Essa palavra Um, clássico. bom, tipo, o. Eu esqueci o nome do cara. Hum. Quem, Um, tipo, quem uma seja? música clássica, assim, sabe? Isso, Antigamente. é, É uma coisa de antigamente, assim, sabe? É extraordinário. também, que vocês estão falando, cada um falou um pouquinho. O clássico é algo que ele já vem passando por um tempo e ele continua ainda fazendo sucesso, continua ainda sendo lido, continua ainda sendo escutado, por exemplo, né? Ele é atemporal. O que é atemporal? Não depende da passagem do tempo para ele ser esquecido. Vai passar o tempo e ele vai continuar sendo lido, quando é um livro, quando é uma história, ele vai continuar sendo ouvido, né? Por quê? Porque é algo que é muito bom, então ele acaba se tornando um clássico, por exemplo, no caso dos contos de fadas, eles são clássicos da literatura mundial, porque esses contos de fadas mais antigos mesmo, que são os clássicos, eles foram criados há muitos séculos atrás. E até hoje eles são lidos, então por isso que é um clássico, tá? Os contos de fadas, eles têm origem, então, olha lá, ó, em tempos remotos, muito tempo atrás, tá? E nem sempre se apresentaram como os que conhecemos hoje, tá? Então, igual a gente está falando aí da história da Chapeuzinho Vermelho, né? A história da Chapeuzinho Vermelho lá muito tempo atrás, ela era diferente. O aspecto fantasioso, essa coisa de fantasia,
do lúdico. O que é o lúdico? É uma forma, assim, colocada de uma maneira que fica divertida, que fica atrativa para as crianças, né? Que hoje, esse aspecto fantasioso e lúdico, que hoje envolve os contos de fada, surgiu da necessidade de minimizar enredos controversos e polêmicos, próprios de uma época que a civilização ainda não havia inventado o conceito que hoje conhecemos também, a infância. Então, o que ele acabou de falar aí sobre que antigamente as crianças não era colocado esses limites para as crianças, né? Por quê? Porque muitas vezes se via a criança como se fosse um mini adulto, e não é. Então, a infância é realmente de criança. Então, as coisas da infância têm que ser próprias à faixa etária dela, né? As histórias, os contextos, o aprendizado, as brincadeiras, tudo isso é próprio da criança, é próprio da pessoa, que ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, então ela vai desenvolvendo uma maturidade, e tudo que está em volta dela também ela vai compreendendo, né, melhor com o passar dos anos, né, conforme ela vai crescendo. Então, esses contos de fadas, eles não eram dessa maneira bonita, cheia de fantasia, dessa maneira divertida para as crianças. Eles eram textos mais brutos, né? Mais violentos. Mais violentos, que era coisa polêmica para as crianças, né? Mas por quê? Porque naquela época não se sabia escrever para crianças, né? Porque achava que crianças era como se fosse um mini adulto. Então, com o passar do tempo, com a evolução, né, da nossa sociedade, com a evolução do mundo, foi começando a se escrever os textos próprios para as crianças, né? E criança aprende de maneira como criança deve aprender, né? De uma maneira voltada para a fantasia. Então, quais são as características do conto de fadas? Olha lá, são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição. O que é esse elemento maravilhoso? É algo mágico ou até mesmo algo sobrenatural, tá? Não existem explicações para as intervenções mágicas que ocorrem na narrativa. Por exemplo, se aparece uma bruxa na narrativa, né? É algo que é mágico, é algo que é sobrenatural, mas aquilo é comum, então não vai ter uma explicação real sobre aquela bruxa. Entenderam? Então, já faz parte de toda aquela fantasia. A gente sabe que faz parte daquela fantasia. Então, tanto personagens quanto o narrador e mesmo o leitor, eles não vão se impressionar com o que ocorre, porque eles sabem que aquela narrativa é fantasia, ela é fantasiosa. Diga. Pode falar. Quem que queria falar? Não sei o que você está falando. Como eu sou novo aqui, eu tô pensando que você está falando comigo. Não, eu estou falando com todos vocês. Por isso que eu perguntei quem gostaria de falar. Alguém chamou? Não? Então vamos para frente. Acho que não. Ó, quais são as características, então? Primeiro é o elemento lá fantasioso, o elemento maravilhoso, né? É aquela coisa da mágica, da fantasia. O enredo apresenta, então, magia, apresenta encantamento. O cenário, o ambiente tem elementos da natureza. Há sempre um herói ou uma heroína que busca uma realização, tá? Quase de forma geral, inicia com aquele termo que todo mundo já ouviu, né? Era uma vez. Isso. Uma vez. Geralmente, o final é feliz, tá? Geralmente, no conto de fadas, o final é feliz também. Então, tem bastante coisa da natureza. Vai ter sempre um personagem principal ali, que é determinado como herói ou heroína, que ela vai buscar uma realização, vai buscar realizar alguma coisa, né? Começa com Era uma Vez, tem essa questão da magia, do encantamento, desses elementos aí fantasiosos. Isso que é o conto de fadas. Fácil, porque se vocês conhecem, né?
Agora vamos para o outro exemplo, o conto Conto de de terror. terror, né? O que é o conto de terror? Ó, é uma narrativa que ela visa provocar o medo, o suspense, aguçar a curiosidade e a imaginação do leitor. Então, a temática dela já está voltada aí para outra coisa, tá? Entre suas principais características estão a concisão e a densidade. O que é concisão e densidade? Ele tem um objetivo de causar suspense, de causar medo, de aguçar a curiosidade. Isso que é concisão. Ela tem um objetivo certo, ela foi escrita para isso. E ela é muito densa. O que é densa? Essa atmosfera densa, que vai fazer com que o leitor consiga sentir quando ele vai ler essa narrativa, esses sentimentos aí, o medo, o suspense, né? Então vai ser, muitas vezes a gente fica até assim, esperando que aconteça algo, você se envolve nesse suspense aí, às vezes fica até com um pouquinho de medo, né, do que você vai lendo. Então essa é a intenção, tá? É como assistir um filme de terror. Mais ou menos, né? Só No que filme de terror, a gente vai vendo as imagens. No livro, nós vamos imaginando, né? As Uhum. imagens e todas as ações, tudo que está acontecendo na história, vai estar a cargo da nossa imaginação. Por conta daquilo. Eu tinha falado que era um filme de terror, só que para ler, não para ver. Exato, né? Então, o livro, ele tem, a leitura, ela tem esse poder. Aí cada um vai imaginar. Por exemplo, quando fala que é um casebre, é, um casebre velho, caindo os pedaços. Gente, espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Quem pode ser? Alô? Alô? Pode ser, às vezes, a escola dos meus filhos, por isso que às vezes eu atendo quando eu estou dando aula, tá, gente? Mas pelo jeito não era, que desligou. Então, por exemplo, quando a gente fala assim num casebre que está caindo, num casebre que está sujo, algo desse tipo, né? Eu vou imaginar de uma forma, tá? O Gustavo vai imaginar de outra. A Rebeca, o Arthur, o Enzo vão imaginar de outra forma. Então, a literatura tem esse poder, gente. Por mais que esteja escrito, cada um de nós imagina, né, da sua maneira. Então, isso que é divertido, tá? Então, um conto de terror é sempre um conto denso. O que é o denso? É denso de proporcionar esses sentimentos no leitor, tá? É singular, ele é único, porque a gente sabe que esse tipo de temática é só desse tipo aí, né? E procura despertar emoções. Então, vai ter sempre aquele aspecto horripilante, sabe? O horripilante assusta, ou seja, ele vai emocionar. O que é emocionar? Mexe com as nossas emoções, né? Então, uma maneira de criar um bom conto de suspense ou terror é apelar para fatos inexplicáveis. Sabe aquele assim, o desconhecido que atenta contra a vida ou contra a sanidade do protagonista, quando é um conto de suspense, às vezes você não sabe se o personagem, ele realmente é uma pessoa que está com um pensamento normal ou ele está totalmente na loucura, né? Isso faz parte, às vezes, do conto de suspense também, tá? Então tem uma hesitação, o personagem, e não sabe se o que ele está falando é verdade, se não é, né? Se ele pode estar imaginando fora da realidade aquilo que ele está falando, se ele está perturbado, ou a incredulidade dele, às vezes ele não acredita naquilo que ele está vendo, o personagem também. Isso tudo pode ajudar a criar uma ação mais chocante para a gente que é leitor. Então, a gente vai sendo conduzido por aquilo que está sendo contado pelo personagem, pode ser um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa. A gente vai sendo conduzido ali por essas ações de suspense, né? E sempre pode ser alguma coisa assim que é inexplicável, que é desconhecido, né? Isso que faz parte da característica do conto de suspense.
é aquilo que é desconhecido. Então, por isso que fica divertido, né, da gente ler. Quando o cenário onde determina a situação, então, assim, quando o cenário, né, quando o espaço que está acontecendo a ação do conto, ele é descrito, ele é descrevido ali pelo narrador, isso também ajuda a incitar o sentimento de medo no espectador ou no leitor, né? Então, por isso que o descrever o ambiente, o local onde está ocorrendo as ações ali do conto de suspense é muito importante, tá? Por quê? Porque isso também vai fazer despertar esse sentimento de medo no leitor, tá? Então, a exemplo disso, a gente tem os clássicos casarões abandonados, os porões, os cemitérios, entre outros também, tá? São típicos lugares, típicos cenários desses tipos de contos. Outro elemento que também pode ajudar a construir um conto de terror é a narração em primeira pessoa da história, em que o narrador ele pode duvidar de si mesmo, ele duvida dele mesmo e da sua confissão. Por exemplo, tornando a história ainda mais enigmática. Então, digamos que a gente tem um narrador em primeira pessoa, que é personagem, que ele está contando para a gente o que está acontecendo com ele, e ele fica tão confuso a ponto de não saber se realmente aquilo que ele está falando é verdade mesmo ou não, né? É tipo, é tipo, ontem à noite eu comi um hambúrguer. Ou será que não? Isso, mas aí tá, é tipo isso, ele vai causando uma dúvida, mas o elemento é tão fora assim daquilo que a gente está esperando, fica tão assombroso que até ele mesmo fica na dúvida se aquilo está acontecendo ou se é a imaginação dele, por exemplo, entendeu? Sim. Aquele desconhecido realmente está acontecendo ou se for só a imaginação dele. Isso é típico desse tipo de conto. O sentimento de medo, então, aqui, esse é o foco principal das histórias de terror. Trata-se de uma reação do indivíduo ao que é desconhecido, o deixando em estado de alerta. Então, o que é o medo, gente? O medo não é quando a gente não sabe o que vai acontecer? É tipo assim, eu tenho pavor de barata. E Uhum. isso eu realmente tenho. Você tem um medo de barata, você tem pavor de barata. Mas digamos que numa certa situação ali, a barata não vai fazer nada com você, não é mesmo? Pode ser que, então, assim, é desconhecido. Você conhece bem o que aquele animal, o que a barata, aquele inseto vai fazer para você? Não, Não risca a né? tela. É isso, não pode riscar a tela, tá, gente? Não pode mexer na tela. Então, esse medo é de não saber o que vai acontecer, é o desconhecido. Então, quando a gente vai lendo um conto de terror, a história que vai sendo apresentada vai deixando a gente tão curioso a ponto de não saber o que vai acontecer. Então, a gente fica com esse medo do desconhecido. E aí faz com que o leitor fique naquele estado de alerta, ele vai ficar interessado para querer saber o que vai acontecer, tá? Vai deixar ele também de uma maneira curiosa. Tá? Olha as características, então, do conto de terror. Ele tem elementos de mistério e suspense. Ele pode estar voltado ao sobrenatural, à violência, fora da ordem normal da vida do cotidiano. Então, não significa que o conto de terror ele é só voltado para aquelas histórias de terror, meu. O que é o terror? O terror pode ser o terror sobrenatural, mas ele pode ser alguma coisa Terror de violenta humano. também. O Terror quê? de pessoa. Terror de pessoa. Por exemplo, a gente não chama, não tem aquela palavra terrorista, Uhum. Terror. né? O terrorista que faz aqueles que comete aqueles atentados, que acaba, infelizmente, tirando a vida de várias pessoas, né? Isso é um terror, é uma coisa que está causando terror, pânico nas pessoas. Isso também é característica, por exemplo, de um conto de terror. Então, violência desse tipo, desse nível, também se encaixa em conto de terror. Não é só voltado para o sobrenatural. Ou quando é um conto de suspense,
está fora da ordem normal da vida, do cotidiano, você percebe que aquilo não está dentro da normalidade. Também está dentro do ponto de suspense. É tipo assim, tipo, você que não tá na normalidade da vida real, é tipo, o filme vai mostrar o cara indo para outra dimensão, assim, basicamente. Isso, mas isso vai causar aquele sentimento de suspense. Ele causa esse sentimento de suspense do desconhecido. Então a gente sabe caracterizar que é algo que é do suspense, tá? O ambiente e o cenário, eles podem ser sombrios, geralmente eles são sombrios, tá? Então, assim, é fácil a gente saber quando é ponto de terror e suspense também, né? Quando a gente lê, Agora, a gente vai saber o que que é. Agora, gente, vamos ler sobre o conto, quais são as características do conto fantástico. fantástico. Dá uma olhada nessa imagem aí e me falem o que é que vocês estão vendo nela. Uma menina que a roupa Vestida dela tipo é homem. um reino inteiro e ela tá pisando em cima de uma bola que parece uma pera gigante que parece que tava com tinta e a tinta saiu da bola e embaixo tem um mar. Ou é chão azul mesmo. Isso. Parece que a missão do homem. Mas o vestido dela é o reino. Parece que o vestido dela é o quê, Rebeca? Um reino. Reino, uma cidade, né? Aham, Parece um mundo criado por vestido de uma menina. isso. Muito bem. A gente vê que tem vários elementos aí que estão fora da normalidade, estão fora da realidade, não estão? Coitado do trem que passa nesse trilho. Será que conseguiria passar um trem aí nesse trilho? Não É, sei, não. Também não, conseguiria. né? Conseguiria. Conseguiria até um certo ponto. Uhum. O que que causa essa imagem em vocês? Qual que é a sensação que ela dá quando vocês olham ela? É isso Algo, daí. algo incrível. Não consigo descrever nada. É Também fica meio que indescritível. confuso. O que que foi, Rebeca? Fica confuso. Confuso? Parece que ela tá flutuando, parece que ela tá no chão, não sei, é meio difícil. Eu já vi tanta coisa estranha. Uhum. É Ela isso. causa estranho, né? Isso mesmo. Uhum. Ela causa um estranhamento em vocês? Em mim, sim. Sim. Ela causa um estranhamento, porque a gente vê que essa imagem aqui, ela está estranha. Ela está com aquela coisa assim, aquela ideia de que é algo que pode estar na realidade, mas está fora da realidade, né? A gente não consegue achar uma realidade mesmo nisso daqui. Então, ela causa um estranhamento para nós. Olha lá, vocês descreveram super bem. Essa moça, ela parece que ela está voando, que ela está pisando numa pera que de repente se transforma uma bola, e essa bola, essa fruta, ela está pairando também, né? Não, a gente não sabe onde que ela está pairando, porque parece que pode ser um mar ali embaixo, ou pode ser um chão, né? E aí, de repente, o vestido dela ali é aquela grama que está formando, parece que um outro reino, um outro lugar, né? Aonde tem essas pedras, tem aquele castelo, tem essas árvores secas, esses trilhos aí desalinhados. E aí a gente E vê luz. aquelas nuvens ali, mas a gente olha para baixo, se a gente olhar naquele mar que parece que é um mar ali embaixo, parece que aquilo que está para baixo das pernas dela ali, do vestido, daquela superfície, parece que é também um céu. Então é uma coisa bastante estranha. Como se Esses fosse a elementos, imaginação dela. exato. A gente não sabe colocar ali
especificar o que é realidade e o que não está na realidade. Então, essa falta de percepção aí, esse estranhamento, é o que é o conto fantástico. É o que causa o conto fantástico, tá? Ó, é um gênero textual, o conto fantástico, que caracteriza-se pela presença de elementos inusitados, incomuns ou sobrenaturais. Então, o que é inusitado? Está totalmente fora da realidade. É incomum, a gente não esperava ver uma situação daquela ali. Trata-se de uma narrativa literária que ela vai aliar, ela vai juntar ficção Ficção e e realidade, realidade. entendeu? A gente não vai saber delimitar o que é ficção e o que é realidade. Então, no conto fantástico, a narrativa se insere numa realidade não lógica. Ou seja, o que é não lógica? Ela não é lógica. O que é lógico é quando é algo que é explicável, quando é algo que é real, é palpável. Então, quando é uma realidade que é não lógica, é um mundo irreal ou onírico. O que é onírico? Ó, essa palavra onírico é aquela palavra que a gente parece que está no sonho. Sabe quando você está no sonho, que parece que é real, mas é um sonho? É aquele mundo de Ah, sonho, é aquele sonho que você parece hoje, que agora que é você falou muito de, real. agora que você falou de sonho, eu tive um sonho muito louco hoje. É. Uhum. Então, isso que é uma atmosfera onírica, tá? Parece que é aquele mundo de sonho que a gente perde, aquele sonho que a gente tem que parece que é real, mas você sabe que não é real, tá? Então, é essa atmosfera, a atmosfera onírica, esse mundo onírico, e ele é marcado pelo absurdo, tá? Pela inverossimilhança. Essa palavra inverossimilhança significa que não é verossimilhante. O que é verossimilhança? Verossimilhança é quando está voltado para a realidade, é verossímil, ou seja, é real. Verossímil é real. Verossimilhança é característica da realidade. Inverossimilhança é que está fora da realidade, tá? Então, situações, ações extraordinárias, coisas que vão te causar esse estranhamento aí, é característica de conto fantástico, tá? Então, o conto fantástico, ele baseia-se na construção de um mundo aparentemente irreal, ou seja, que não é real, fora da realidade, Sim. né? E com situações e ações que extrapolam o senso da lógica e da racionalidade. Então, são coisas assim que são totalmente fora da realidade, só que eles estão misturados com o ambiente real, com coisas da realidade. Entendeu? É diferente do conto de fadas, que quando aparece, por exemplo, uma bruxa no meio do caminho, para a gente é normal. A gente sabe que aquilo é um conto de fadas e que tudo que está acontecendo ali está fora da realidade. Mas o conto fantástico, ele vai misturar esses elementos fora da realidade dentro de um ambiente real. Ele vai estar misturado. Então, você não consegue saber, nossa, mas está parecendo que está contando a história dentro de uma realidade, dentro de um mundo comum, dentro de coisas que acontecem aqui com a gente. De repente, aconteceu uma coisa, uma ação ou um elemento que está totalmente fora da nossa realidade, né? Isso que é o fantástico, tá? Ele está misturado com coisas fora da realidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Acho que eu até já falei, bem simples. A história da Alice no País das Maravilhas, tá? É como se fosse um elemento fantástico também. A princípio, ela está numa floresta, né? Ela está lá no parque. Eu já vi esse filme.
Isso, de repente aparece o coelho, ela cai no buraco, né? Então, esse primeiro momento é bem característico de conto fantástico, tá? Que ela está dentro de uma realidade e ela vai passar para uma realidade que a gente não conhece, tá? Ou se não, tem um conto que eu vou ver se eu encontro ele aqui na internet, que eu sempre passo para os alunos do curso, que é o homem que saiu pelo cano. A menina estava escovando os dentes, e aí, de repente, quando ela abre a torneira, cai, em vez de cair água, cai um homenzinho pequenininho. Então, olha, a menina está escovando os dentes dentro do banheiro dela. Isso é uma ação comum, uma reação dentro da nossa realidade, dentro do mundo real. E ela vai abrir a torneira e cai um homenzinho que veio de dentro do cano. Isso é uma coisa que não está na nossa realidade, que é fora da realidade, né? Que é irreal. Então, tá vendo essa mistura de coisas da realidade com coisas fora da realidade? Isso é característica do conto fantástico, tá? Então, é diferente do conto lá, da fábula, ou do conto de fadas, que a gente sabe que já é tudo fora da realidade, tá bom? Então, o que é? O objetivo, ele é conquistar a atenção do leitor sob uma perspectiva imaginária e trazer um fundamento e reflexão. Então, a gente sempre vai ter uma reflexão, a gente sempre vai pensar por que aquela história foi contada daquela forma, por que ela misturou esses elementos fora da realidade. Ela vai ter algo para falar para o leitor sobre Professora, isso. assim, agora que eu entendi, é tipo, você que causa uma perspectiva de que vai ser um filme normal. Só que aí, do nada, acontece uma coisa muito estranha que você nunca viu. E isso daí foi o que eu entendi sobre o conto fantástico. Isso, e vai ser essa coisa muito estranha que do nada vai acontecer, esse elemento, ele vai ser um elemento totalmente fora da realidade. Entendeu? Uhum. Isso que é a característica do conto. Vamos lá, as características aqui a gente vai ver. Os eventos do cotidiano são discutidos, ou seja, tudo que acontece na realidade, o que mantém uma noção de realidade, é o que eu estou falando para vocês. Então, a história está acontecendo no mundo real. Coisas Real. cotidianas, ações que passam no dia a dia, tá? Aí a narrativa, no entanto, ela é baseada em elementos sobrenaturais ou elementos irreais, surreais ou Surreais. coisas assim inacreditáveis, tá? Vai entrar alguma coisa totalmente inacreditável ali, que você fica, gente, mas como assim? De repente apareceu isso daqui no meio do caminho, no meio a história estava dentro da realidade, de repente aconteceu isso, totalmente fora da realidade. Isso é uma característica do conto fantástico, tá? Por isso, o leitor ele precisa escolher entre dois caminhos. Ele vai tratar apenas como uma ilusão e uma imaginação, ou ele vai entender que esse acontecimento é parte da nossa realidade, mas é movido por leis não naturais. Isto é, eles apresentam visões que rompem com a realidade e a lógica. Então, quando a gente lê alguma coisa do fantástico, a gente vai pensar por um caminho ou por outro. Tipo assim, isso é uma imaginação, é uma ilusão. Ou senão a gente vai ler, poxa, isso estava acontecendo numa realidade, mas de repente apareceu uma realidade totalmente fora da lógica, fora do comum, tá? Depende muito de como cada leitor vai entender, vai compreender, cada um vai perceber aquilo na sua leitura, tá? Então, olha, tem presença de personagens humanos, indivíduos que passaram por mudanças impossíveis, seres sobrenaturais, como pode ter monstros, pode ter fantasmas, pode ter bruxas, pode ter fada, pode ter duende, pode ter unicórnio, sereia, pode ter vários desses elementos aí, desses personagens,
Mas, diferente do conto de fadas, que está tudo numa narrativa que é fora da realidade, eles vão estar inseridos numa narrativa que vai falar sobre o mundo real. Entendeu? A mesma coisa que eu estou aqui dando aula para vocês, de repente eu olho na janela e me passou um unicórnio voando ali. Entenderam? Então, Ou OVNI. fora Ou da um realidade. OVNI. Não explica. Não explica esse elemento fora da realidade. No conto de fadas, tudo é possível. A gente sabe porque essa narrativa ela já está dentro de uma narrativa que está fora da realidade. Agora, no conto fantástico, esse unicórnio que passou aqui no céu, por exemplo, é super estranho, me causou esse estranhamento. Como assim? Entenderam? Né? É isso aí. Coisas desse tipo. Eles ainda possuem desejos, paixões, sonhos, defeitos, entre outros traços de personalidade. Ou seja, esses elementos sobrenaturais aí, eles vão ser só um elemento sobrenatural, mas eles vão ter características de traços realmente reais. Humanos. Como se fossem humanos, como se fossem reais, tá? Então, o enredo, a história, o que é o enredo? É a história. Normalmente não segue uma linha cronológica, por exemplo, uma linha corretinha, o dia de manhã, tarde e noite. Assim, Não. ó. Isso. O autor conta os fatos de um presente, passado ou futuro com a ajuda de recursos como o flashback. O que é o flashback? É o chamado tempo psicológico. Memórias, sentimentos vivenciados pelo narrador ou personagem. Então, vai entrar num mundo totalmente irreal, uma coisa irreal dentro do real. Ele vai se lembrando. De repente, ele foi lá, ele estava no mundo real, aí ele caiu num buraco, ele começou a viver uma experiência totalmente fora da realidade. E aí, depois, ele volta para a realidade dele, no lugar onde ele está, e ele fica assim: parece que eu fui para o passado, né? E aí eu começo a me lembrar que talvez isso possa ter acontecido ou não. Então, ele não vai seguir uma linha cronológica correta, como os contos, por exemplo, que são reais, né? Que são dentro da realidade. Né? Aquele passado, presente e futuro, não. Esse tempo psicológico, ele vai estar muito presente ali nessa narrativa também. O pensamento do personagem vai estar muito em alta. Ele vai misturar esse tempo, né, com o tempo correto, com o tempo psicológico. Depois a gente vai ver mais para frente o que é tempo psicológico direitinho, tá bom? Por causa da ligação, tem uma ligação entre o real e a ficção, costuma provocar uma hesitação e uma estranheza nos leitores, a história. Então, eu coloquei aquela imagem ali porque ela causou uma estranheza em vocês, não foi? Sim. Essa estranheza, por conta daqueles elementos que pareciam que estavam numa realidade, mas estavam fora de uma realidade, essa mistura do real e da ficção, né, causou esse estranhamento em vocês. E essa sensação de estranhamento é a mesma que é causada quando você lê um conto fantástico. Você não vai saber o que é real e o que é ficção, tá? Contudo, a depender da história, também desperta emoções, desperta reflexões, desperta críticas. Esse é o objetivo do conto fantástico, que o leitor tenha esses pensamentos. Por que isso aconteceu? O que será que aconteceu para o personagem imaginar aquilo? Por ele passar por aquilo. Você também vai sentindo essas emoções conforme você vai lendo, tá? O indivíduo, ele acaba desenvolvendo, o indivíduo quem? O leitor, tá? Ele acaba desenvolvendo uma percepção ambígua dos eventos. O que é percepção? Ele vai perceber as ações, tudo que está acontecendo no conto, de duas maneiras. Uma pelo real e outra pela ficção. Ele vai ter esse poder de olhar a história
de uma maneira real e de uma maneira ficcional. Isso que é ambíguo. Ambíguo é dois lados, tá? São duas visões. Ambíguo, duas opiniões. Ambíguo é dois. A gente pode ir por um caminho e pelo outro. Então, é o real e a ficção. Isso vai desenvolver essa percepção em vocês. Você vai ver que tem misturado realidade e ficção naquela história. É isso, gente. Essas que são as características, então, desses 3 contos aqui, especificados, que eu acho que é o que são mais trabalhados aí, tá? A gente tem os contos de aventura também. Deixa eu parar de apresentar aqui, peraí. Que aí volta Por um momento, quando você mostrou aquela parte lá, boa semana, galerinha, achando que tipo de conto é esse? Você achou que fosse um outro, né? Não, eu peguei os mais, assim, os mais diferentes, para vocês terem essa compreensão de que é diferente, tá? O conto fantástico do conto de fadas, do conto de suspense. São 3 contos que vão lidar com elementos que são fora da realidade, às vezes com elementos sobrenaturais, mas eles são contos diferentes, tá? E aí os contos que a gente vê, que são os mais comuns, que são os contos de ação, né, que são os contos de aventura, esses contos de aventura que a gente lê, que tem bastante por aí, que são dentro da realidade, são contos bastante comuns, conto de ação. Os contos psicológicos, o conto psicológico é aquele conto que tudo acontece dentro só do pensamento, tá dentro da realidade, mas o pensamento do personagem é que vai fazer com que o conto seja construído, tudo conforme ele pensa, a visão dele. Isso é um conto psicológico, conforme ele sente as ações. É muito psicológico. Eu vou passar depois para vocês um exemplo assim também, tá? Deixa eu ver se eu acho aquele que eu falei para vocês, que é o homem por dentro, que saiu por dentro do cano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui. O homem que saiu de dentro do cano. Ai, ai. Tá legal aqui. A outra vez que eu fui aqui foi mó legal. E tá legal. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu acho ele maior aqui. Tá bom. Tá. Aqui, vamos ver, já achei. Apareceu? Sim. Sim, agora apareceu. Braille. Então vamos Agora lá. sim apareceu. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Eu. Pode ler. Eu quem? Tem 2 pessoas, sou eu e mais outra que eu não sei. Aqui é o Gustavo. Fala, Tá. Gustavo. Gustavo quer ler também, Gustavo. Lê. Depois a gente, no próximo, a gente, outro lê. Vai, Gustavo. O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estranheza do tubo. A estreiteza. Depois se acostumou. E com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouviu barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma sensação que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou.
vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, à espera que abrissem. Então, percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina parecia redonda e grande. Ao olhá-lo, interessada, ela gritou: Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta, esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. O que vocês acharam da história? Legal. Legal. Só um pouquinho meio fora do contexto. Legal. Meio fora da realidade, né? Sim. Nunca vi um homem cair na pia. Então, olha lá, ó, abriu a torneira e entrou pelo cano. Então, significa que ele abriu a torneira e entrou pelo cano. Então, a princípio, o que incomodou ele? Que o tubo era estreito. Então, a gente já viu que quando a gente abre a torneira, o cano abre, né? Para passar água. Ele abriu por ali. Então, a gente vai entender que ele era pequenininho, né? Porque se ele entrou pelo cano e ele estava até achando que o cano estava meio estreito, né? Ele se incomodou com o cano ser estreito ali, mas depois ele se acostumou. E aí a água vai passando pelo cano quando a gente abre a torneira, né? E ele foi seguindo com a água. E aí ele andou quilômetros por dentro desse cano aí. Então, significa que ele passou dentro da residência de várias casas, dentro do cano de várias residências, várias casas, porque aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma sessão que terminava em torneira. Então, como ele estava andando, passeando, seguindo o curso da água dentro de um cano, às vezes tinha um desvio, alguma coisa assim, terminava numa torneira, né? E ele ficou vários dias rodando, até que tudo se tornou monótono. Ficou monótono para ele, né? Entrou numa monotonia só dentro do cano. Aí ele começou a perceber que o cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, que era uma torneira, né? Os desvios são as torneiras dos canos. Ele entrou. Aí ele escutou o quê? Vozes de mulher. Escutou uma criança que brincava. Ficou na torneira. Ele ficou ali na torneira à espera que abrisse, porque ele estava lá dentro. Então ele percebeu, sabe as engrenagens, quando a gente vai abrindo a torneira e vai fazendo aquele barulho? Ele percebeu que as engrenagens giravam e aí ele caiu na pia, porque ele estava dentro do cano da torneira e ele caiu aonde? Na pia. Aí a volta dele era um branco imenso. Aonde que estava esse branco? O que era esse branco, gente? Era a pia. A pia, Era a a pia pia. branca, aquela louça branca, né? E uma água límpida, por quê? Porque estava caindo a água limpinha ali na torneira. Aí o que ele viu? A cara da menina aparecia redonda, porque ela estava bem de frente para ele, né? E grande, porque ele era pequeno, né? Já que ele estava dentro da torneira. E ela começou a olhar para ele interessada. Oh, meu Deus, o que é isso? Imagina, menina, imagina vocês abrindo a torneira e caindo um homenzinho de dentro do cano. Eu tomaria um susto. Eu ia gravar pro YouTube e ficar falando. E aí, o que aconteceu? Ela gritou, mamãe, tem um homem dentro da pia. Aí não obteve resposta, esperou, ninguém veio, né, acudir ela ali, tudo ficou quieto. Aí a menina se cansou, o que ela fez? Sabe o tampão da pia? Sabe quando tem aquele ralinho e a gente coloca uma tampinha às vezes? Então, aí ela abriu o tampão e ele desceu por onde? Pelo tampão. Ele desceu pelo... Isso. Ele caiu pelo ralo e foi descendo pelo esgoto. Então, vamos pensar aqui. Tudo isso aqui, esse espaço, não está dentro da realidade?
Não está dentro Não. da realidade. Não, Não. o cano, a torneira, o banheiro, Quer dizer, a O pia. espaço tá, o espaço tá. o Então. espaço tá. É o que eu estou falando. Todo esse espaço aqui não está dentro da realidade, Isso está. Aham. né? O banheiro, abrir a torneira, tudo isso não são ações, não são coisas que estão dentro da realidade? Uhum. Qual é o Aí, elemento que está fora da realidade aqui? o homenzinho navegando Um homenzinho pelo navegando esgoto. pelo esgoto. O homenzinho que entrou pelo cano e começou a navegar pelo cano e passar E pelo ouvi várias coisas quando ele foi no cano, assim, quando ele começou a ir pro cano, ele começou a ouvir várias coisas também. Exatamente, isso. Então, esse é o elemento que está fora da realidade. Ele está misturando realidade com ficção. E até o jeito que a menina olhou para ele quando ela abriu e ele caiu lá dentro da pia, ela ficou olhando curiosa para ele, né? Tipo, o que Ela é gritou, isso? isso, ela E é gritou, isso. ela chamou que tinha um homem dentro da pia dela. Ela não falou que tinha um serzinho, não falou que era um inseto, ela falou que era um homem. Um homem é um elemento que está dentro da nossa realidade, mas o que está fora da realidade é ele estar Aí ele dentro do descendo pelo cano. cano e ele ia ser tão pequeno assim. E ele ser tão pequeno, a gente imagina que ele é pequeno, né? Então, isso é o elemento que está fora da realidade. E a forma com que acontecem essas ações aí, a gente sabe que está fora da realidade, mas está dentro de um ambiente real. Então, você fica pensando, será que poderia ser possível isso mesmo? Ou que aconteceu? Só se Porque olha o fosse. título do conto, O Homem que Entrou pelo Cano. Esse título não parece que está falando outra coisa? Aham. Quando a gente fala que alguém entrou pelo cano, essa expressão usou pelo cano, que até é às vezes uma gíria, dá aquela impressão de que alguém entrou em problemas, não é? Entrou pelo cano, né? Significa que entrou em problemas. Então, já dá essa impressão aí ambígua, né? A gente imagina que é outra coisa. O homem é uma coisa comum, que entrou pelo cano, parece que entrou realmente, pode ter entrado pelo cano mesmo, cano, para fazer alguma coisa, né? A gente imaginava que era um cano enorme, ou a gente imagina que é essa gíria aí, que ele entrou num problema. Mas aí que a gente vai descobrir que é algo que está fora da realidade, dentro de um ambiente que é uma realidade. Perceberam isso? Isso que é o conto fantástico. Isso aqui é um exemplo de conto fantástico. Certo, pessoal? Certo. É isso, gente. O que vocês acharam? Ah, outra coisa, vamos pensar aqui. Quem que é o narrador desse conto? Bom. hum, É um narrador que não está presente. narrador onisciente. Como que chama esse narrador? Exatamente. Tudo isso está correto, mas como que ele chama? Como chama esse tipo de narrador? Narrador onisciente? Também, mas ele tem um Observador? nome. Observador. Ele é um narrador em primeira Foi o que eu ou ele é um falei. narrador em terceira pessoa? Em Ele terceira é pessoa. primeira. Terceira pessoa. É Ele é um tipo, narrador. Fala, pode falar. mas não. Ele é um narrador que está fora da história, que ele está observando, né? Um observador, ele está contando para nós de uma visão, de uma perspectiva que está fora dessa história. Então, ele é um observador. E ele sabe o que é que sente esses personagens, como que é a sensação deles. Por isso a gente chama ele de onisciente, porque ele sabe o que acontece, o que se passa dentro do personagem, na cabeça, nos sentimentos, nas ideias dele, tá? Então, ele é um narrador em terceira pessoa,
observador também e também onisciente. É isso mesmo. Esse narrador, ele é o autor, o Inácio de Loyola Brandão? Talvez. Não. Não, gente. Esse narrador, ele é um Não era. narrador. Todo escritor ou escritora, quando vai fazer uma narrativa, ele vai criar um narrador, que é quem narra a história. Esse narrador, ele pode ser um narrador que é a personagem, né, que é a primeira pessoa que está contando a história dela, está falando sobre as ações dela, está na história, ou ele pode ser esse tipo de narrador aqui também, é aquele que ele está de fora da história contando. Mas esse narrador, ele também é uma entidade narrativa. Ele não é o autor. Ele é um narrador. Nunca vai ser o autor. Então, quando o autor está de fora ou quando o narrador ele é a terceira pessoa, é esse narrador aqui, desse tipo, ele não é o autor, ele não é o escritor, nem a escritora, nem a autora. Ele é um narrador em terceira pessoa. É uma voz, como se fosse um personagem que não participa da história, mas que está contando essa história. Nunca vai ser o escritor ou a escritora, o autor ou a autora. Narrador em terceira pessoa é uma entidade fictícia criada, é uma voz criada pelo escritor para contar a história. Entenderam? Uhum. Ficou bem claro? Sim. Então, gente, vocês também, quando vocês começarem a fazer as redações, vocês podem utilizar esses tipos de características, né? Dos contos, dependendo do que for solicitado para vocês, escolher o tipo de narrador, tudo dessa forma, tá? Se por acaso cair uma temática sobre um conto, sobre algo fantástico, sobre algo fora da realidade, e que vocês quiserem dar uma atribuição de conto fantástico, se puder dar isso dentro da história, colocar isso, vocês podem fazer. Ou de conto de fadas, né? Ou de conto de suspense, de terror, depende do que for solicitado para vocês. Se a história puder ser encaixada nisso, vocês podem escrever, depende da temática que está sendo pedida. Já começaram com as provas, gente, de redação ou ainda não? A prof. Alexandre falou que ia começar terça-feira, eu acho que já. Foi hoje, então? Não, terça. Na próxima? Acho que era, não lembro. Quem que fez? Hoje teve prova? Hoje não. Foi ontem, né? Ontem teve prova? Não. Não sei. Não teve. Quem que é da turma avançada Ontem aqui? teve, prof, ontem teve prova. Teve redação na prova? Não. Eu sou da turma eu sou da turma avançada. Teve redação na prova? Não, acho que vai ser na próxima. Então tá bom. Na próxima, então. Aí fica combinado, tá, gente? Vocês fazem as redações e aí vocês podem, quem estuda aqui no período da tarde, manda para mim ou manda para a Alexandra. Para o Alexandre. Ou para mim ou para ela, tanto faz. Tá bom, gente? Tá. Então é isso, meus queridos. Uma boa semana para vocês. Um beijo. Só isso? Só. Por hoje é só. Tchau, Quer fazer alguma pergunta? Pode sair? Opa. Pode sair? Tchau. Pode, gente. Um tempinho aí até começar outra aula. Tchau. Beijo. Boa semana, gente. Tchau. Tchau.